Olá! Sabe quando você está escrevendo e você tem dúvidas sobre duas expressões, né, que são muito parecidas? Bom, hoje eu vou tirar dúvida de uma que é bem comum, que é o ainda assim e o ainda assim. Enquanto a gente fala, algumas expressões a gente não tem dúvidas na hora de pronunciar, até porque os sons são bem parecidos e aí quem está ouvindo não fica com dúvidas sobre o que você está falando. Ele não vai parar e falar assim, você falou essa ou essa? Isso não acontece. Porém, no texto escrito, quando a gente começa a pensar melhor sobre as palavras, né, a grafia delas, a construção delas, aí as dúvidas aparecem. Esse é um caso típico das expressões ainda assim e ainda assim. Perceba como elas são muito parecidas, mas hoje eu vou explicar exatamente o sentido de cada uma para você não errar mais na hora da escrita. Eu vou começar com a expressão ainda sim. Ela é empregada para reforçar algo, para reforçar uma afirmação. Confira os exemplos. Mesmo com a sua mudança de cidade, minha resposta é ainda sim para o seu pedido de casamento. Aqui ficou bem claro que a pessoa foi pedir em casamento, certo? Aí, então, o que acontece? Há um reforço para o sim, para a aceitação, ou seja, mesmo com a mudança de cidade, o casamento vai acontecer. Então aqui a expressão ainda assim fica bem clara, que ela é um reforço para o sim, para a aceitação. Vamos ver um outro exemplo. Pode o tempo passar, eu ainda mantenho o sim como resposta. Aqui, perceba que a expressão ficou separada, né? Então, o ainda não está coladinho do sim. Isso reforça mais ainda a ideia do reforço, da reafirmação do sim, da resposta positiva. Então, toda vez que você precisar reforçar um sim, uma afirmação, utilize a expressão ainda sim. Agora vamos ver então qual é o valor da expressão ainda assim. Bom, essa expressão tem um valor adversativo. Ela é equivalente a apesar disso, contudo. Vamos ver num exemplo como isso funciona. O período de chuvas demorou para iniciar. Ainda assim, não prejudicou o desenvolvimento da plantação. A ideia aqui é: o período de chuvas demorou para acontecer. Então, o que a gente imagina num contexto aí de plantação? Que vai prejudicar a própria plantação. As plantas, né, aquilo que foi semeado, não vai fecundar, não vai nascer, porque precisa de água. Mas aí há a expressão de adversidade, eu vou falar algo contrário. Por isso foi empregada a expressão ainda assim. Vamos ver como ela fica substituindo por um apesar disso. O período de chuvas demorou para iniciar. Apesar disso, não foi prejudicado o desenvolvimento da plantação. Então aqui, ainda que a gente tenha feito um ajuste na construção para ficar melhor, né, o período, deu para perceber que a substituição foi bem tranquila, né? Não há um reforço para um sim, mas sim um reforço para a adversidade. Vamos ver um outro exemplo para fixar definitivamente. Preenchi o cadastro. Ainda assim, não recebi a confirmação. Aqui, quando a gente preenche um cadastro, o que a gente espera? Que venha a confirmação de que tudo está correto, que o cadastro foi recebido, que está tudo ok. Porém, né, contudo, não foi isso que aconteceu. Há essa noção de adversidade. Então vamos ver a construção agora com o emprego do contudo. Preenchi o cadastro, contudo, não recebi a confirmação. Então deu para perceber bem, né, que quando você consegue substituir pelo contudo, você pode utilizar tranquilamente a expressão ainda assim. Também é uma ótima, né, você guardar essa expressão para fugir um pouco do porém, do mas e do contudo e utilizar, né, uma expressão que ela não é tão típica, né, e que gera tantas dúvidas. Quando você demonstra domínio, né, dessas palavras, dessas expressões, o corretor adora. Então, resumindo,
Deu para perceber que o ainda assim é muito mais comum nos textos. Já o ainda assim não é tão comum, então você pode deixar ele um pouco de lado. Na dúvida, ainda assim, ele é com certeza mais recorrente, mas confirme fazendo a substituição pelo contudo. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Eliminei essa dúvida cruel da sua vida? Se sim, deixe seu like e coloque nos comentários o que você achou ou quais momentos você empregou de uma maneira equivocada essas expressões. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!